O Mundo Perdido. Capítulo 56. King. Há um zumbido, como o som de uma abelha distante. Howard King estava vagamente ciente dele enquanto recobrava aos poucos a consciência. Abriu os olhos e viu o para-brisa de um carro e os galhos de árvores mais além. O zumbido tornou-se mais alto. King não sabia onde estava. Não conseguia se lembrar de como chegara até ali, o que havia acontecido. Sentia dor nos ombros e nos quadris. A testa latejava. Ele tentou se lembrar, mas a dor o distraiu, impedindo-o de pensar com clareza. A última lembrança de que se recordava era o tiranossauro diante dele na estrada. Aquela era a última coisa. Aí Dodson olhara para trás. King virou a cabeça e gritou quando uma dor súbita e aguda subiu-lhe o pescoço, passando pelo crânio. A dor o fez ofegar, tirou seu fôlego. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta. Em seguida, tornou a abri-los lentamente. Dodson não estava no carro. A porta do motorista encontrava-se escancarada, uma sombra pintalgada sobre seu painel. As chaves permaneciam na ignição. Dodson sumira. Havia um fio de sangue na parte de cima do volante. A caixa preta estava no piso junto à alavanca do câmbio. A porta aberta do motorista estalou de leve, movendo-se um pouco. À distância, King ouviu o zumbido de novo, como uma abelha gigante. Então percebeu que era um som mecânico. Aquilo o fez pensar no barco. Quanto tempo o barco esperaria no rio? Que horas seriam, afinal? Olhou para o relógio. O cristal estava trincado, os ponteiros fixos em 13 horas e 54 minutos. Ele escutou o zumbido outra vez. Estava se aproximando. Com um esforço, empurrou-se para longe do banco e na direção do painel. Raios de uma dor elétrica dispararam por sua coluna. Mais rapidamente, começaram a diminuir. Ele respirou fundo. Estou bem, pensou. Pelo menos ainda estou aqui. King olhou para a porta aberta do motorista sob a luz do sol que ainda estava alto. Provavelmente continuava de tarde. Quando o barco partiu, às 4? Às 5? Ele não conseguia mais se lembrar. Porém, tinha certeza de que aqueles pescadores hispânicos não se demorariam por ali quando começasse a escurecer. Eles deixariam a ilha. E Howard King queria estar no barco quando eles se fossem. Era a única coisa que ele queria no mundo. Com uma careta de dor, ergueu-se e dolorosamente passou para o banco do motorista. Ajeitou-se, respirou fundo e então se inclinou para olhar pela porta aberta. O carro estava pendurado sobre o vazio, sustentado pelas árvores. Ele viu uma encosta íngreme, coberta por selva, precipitando-se debaixo dele. A distância até o chão devia ser de 8 ou 9 metros. Estava escuro sob a copa das árvores. Ele ficou tonto só de olhar lá embaixo. Viu samambaias espalhadas de modo esparso e algumas rochas escuras. Girou o corpo para enxergar melhor. E então o viu. Dodson estava caído de costas, a cabeça para baixo, na encosta da colina. Seu corpo estava contorcido, braços e pernas lançados em posições desajeitadas. Ele não se movia. King não conseguia vê-lo muito bem na densa folhagem da encosta, mas Dodson parecia morto. O zumbido subitamente tornou-se mais alto, elevando-se com rapidez. E King olhou adiante e viu, através da folhagem que bloqueava o para-brisa, um carro passando por ali, a não mais que 10 metros dele. Um carro. Em seguida, o veículo desapareceu. Pelo som, pensou ele, era um carro elétrico. Logo, devia ser Malcolm. Howard King ficou, de certa forma, encorajado ao pensar que outras pessoas estavam naquela ilha. Sentiu uma nova força, a despeito da dor em seu corpo. Estendeu o braço e girou a chave na ignição. O motor roncou.
Engatou a marcha no carro e gentilmente pisou no acelerador. As rodas de trás giraram. Ele engatou a tração dianteira. De repente, o jipe deu um salto à frente, movendo-se através dos galhos. Um instante depois, estava na estrada. Então King se lembrou daquela estrada. À direita, ela levava para o ninho dos tiranossauros. O carro de Malcolm tinha ido para a esquerda. Virou para a esquerda e subiu pela estrada. Tentava recordar como retornar ao rio, de volta para o barco. Ele lembrava-se vagamente de que alcançaria essa junção, que era uma bifurcação em Y na estrada, no topo da colina. King resolveu que alcançaria tal junção, desceria pela encosta e daria o fora de lá. Esse era seu único objetivo: dar no pé daquela ilha antes que fosse tarde demais. Fim do capítulo 56, King, O Mundo Perdido, livro de Michael Crichton.